tudo bom com você? Como agora eu não sei a que horas vocês estão estudando, vou desejar bom dia, boa tarde e boa noite. Mil beijos, eu estou com muita saudade de vocês, tá? Vocês já repararam que hoje eu estou caracterizada, né? Por que será? Será que significa isso aqui na minha cabecinha? Bem, eu vim aqui falar um pouquinho da nossa história. Contar para vocês um pouquinho de quando os portugueses chegaram no Brasil. Quando as pessoas que habitavam o nosso querido país eram chamadas de índios, certo? Dia 19 de abril é considerado o Dia do Índio. Portanto, eu encaminhei uma atividade para vocês, eu encaminhei essa pequenininha atividade aqui para vocês que nós vamos fazer depois. Mas antes, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa data. Falar um pouquinho do que é o Dia do Índio. Por que é o Dia do Índio? Por que esse grupo étnico tem que ter um dia para eles, certo? Bem, quando os portugueses chegaram ao Brasil e não descobriram, porque o Brasil ele já existia, quando eles encontraram o nosso país, haviam pessoas habitando o Brasil e eles chamaram de índios. Então, os nativos da terra, os nativos do Brasil, e nativo é aquela pessoa que nasce naquele lugar, foram chamados pelos portugueses de índio. Porém, quando os portugueses chegaram ao Brasil, muitos desses índios, eles foram escravizados. Eles sofreram, eles lutaram, porque eles não queriam perder as suas terras. Alguns praticavam comércio com os portugueses, outros se revoltavam. Por quê? Porque eles estavam perdendo aquilo que para eles era deles. E de fato era, pois só eles viviam aqui no Brasil. Então, quando os portugueses chegaram, eles tomaram conta de toda a terra que pertenciam aos nativos, que pertenciam aos índios. E isso não foi justo. Por conta disso, muitos índios entraram em confronto com os portugueses, muitos morreram, outros foram escravizados. Então, por conta de toda a história do índio, tudo que eles viveram, tudo que eles passaram, pelo fato deles ainda estarem presentes no nosso país, porque ainda temos tribos indígenas habitadas no nosso país, ainda temos áreas de reservas ambientais habitadas por índios, assim como ainda temos também áreas de quilombo. Então, o índio, ele precisou ser homenageado por tudo o que aconteceu, assim como temos o Dia da Consciência Negra, o Dia Internacional da Mulher, que eu conversei muito com vocês, que eu disse que o Dia Internacional da Mulher, ele era um dia que representava a luta das mulheres. Não só um dia para que as mulheres ganhassem flores, mas o que aconteceu nesse dia? Por que as mulheres ganharam um dia só para ela? Um aluno meu me perguntou isso. Então, o Dia do Índio, ele também não é diferente. É um dia que vai fazer uma homenagem a tudo que eles passaram, a tudo que eles sofreram, ao que eles reivindicaram. Então, o Dia do Índio é um dia simbólico, porém muito importante, porque vai mostrar a luta deles, assim como no Dia da Mulher, a luta da mulher. No Dia da Consciência Negra é um dia para a gente pensar um pouquinho mais na nossa miscigenação, nos nossos povos, tá? E aí, a vida do índio, Tia Gabi, como era a vida do índio? A gente tem, porque a gente não costuma pesquisar, não costuma estudar, quando a gente pensa na vida do índio, a gente imagina uma pessoa com um cocá na cabeça, com roupas que cobrem somente aqui. A gente não pensa no índio com uma roupa como a que a gente veste, mas isso era antigamente. Hoje, o índio é como nós. Ele veste camisa, veste short. Ele já não usa tanto os adereços que ele usava antigamente. Por quê? Porque a
nossa sociedade mudou. Hoje, há regras para viver em sociedade. O índio, ele não pode usar as vestimentas que ele usava no passado e vir até a cidade. Então, eles se adaptaram à nossa vida, à nossa rotina, e nós precisamos ter respeito por isso. É uma cultura diferente? É, mas precisamos respeitar todas e qualquer cultura. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês de como era antigamente, tá? As vestes deles, as roupas deles eram assim, tá? Eles vestiam roupas bem diferentes das nossas, tá? Eles vestiam roupas que cobriam apenas o seio, algo como se fosse uma cueca. Não vestiam como a gente se veste hoje. Essa imagem que eu vou mostrar aqui para vocês, ela é de dias atuais. Então, eles já estão com short por baixo. Vocês conseguem visualizar? Aqui o cocais, né? O short. Então, hoje, eles estão bem mais adaptados à nossa vida. Eles já têm televisão, internet. Tudo que nós temos, o índio hoje, ele tem na tribo dele. Antigamente, não. Quando os portugueses chegaram, eles sentiam muito, porque a vida deles era muito diferente da vida dos portugueses. Então, foram lutas, foram guerras, foi difícil, mas hoje nós precisamos ter a consciência de que o índio, que ainda existe tribo indígenas, eles são pessoas como nós. Eles têm os mesmos direitos que a gente tem. Inclusive, há um órgão, a Fundação, a FUNAI. FUNAI é Fundação... Opa, só colocar aqui que apagou, tá? O órgão é a FUNAI. FUNAI significa Fundação Nacional do Índio. É uma fundação que vai cuidar dos direitos deles, das terras deles. Então, uma terra indígena hoje ela é protegida por lei. Não pode ser desmatada, não pode ser tirada deles como foi tirada no passado. Então, os índios, eles são essenciais, foram essenciais para a construção da nossa sociedade, da sociedade brasileira. Nós somos descendentes de índios, assim como somos de portugueses, de africanos, que como eu já falei também para vocês, quais são os povos que descendem a geração de hoje? Quais são os nossos descendentes? Foram os povos que colonizaram o Brasil. Foram os índios, os africanos e os portugueses. Então, nós temos hoje uma sociedade muito misturada por conta dessa colonização, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre os índios. E é uma coisa muito legal porque eles têm rituais diferentes, eles lutam para manter os seus rituais, que muitos deles não são aceitos na nossa sociedade. Mas aí a gente tem que pensar, é a cultura deles. Assim como eu falo para vocês, na época do folclore, tia, mas a lenda do Saci Pererê existe? Vai da crença de cada um. Eu não posso brigar com uma pessoa porque ela acredita que a lenda do Saci Pererê existe. Não, é a crença dela e eu tenho que respeitar, certo? Então vamos fazer nossa atividadezinha, tá? Isso aqui vai se transformar numa linda ponteira de lápis. Por que a pena, tia? Porque os índios, eles usavam e ainda usam a pena em seus adereços, tá? Há alguns questionamentos de que não se deve fazer alusão em como os índios se vestem ou se vestiam, mas é símbolo, são símbolos deles. Então eu gosto sempre de trazer para vocês, tá? Vocês vão colorir, deixar bem bonitinho, depois vocês vão recortar, que nem eu recortei, colorir e recortei. Depois que vocês recortarem, vocês irão passar cola.
somente aqui nessa parte, porém do outro lado, tá? Observe. Vou pegar o lápis, vou enrolar aqui nessa ponta e vou girar com o papel. Tá vendo como eu tô girando? Girei. Ficou assim, tá? Ficou assim. Aí eu vou colar esse pedacinho aqui que sobrou. Vou colar esse pedacinho aqui. Ó, tá vendo? Sobrou um pedacinho, é onde eu vou passar a cola. Segura um pouquinho, tá? E pronto. Um lápis com uma pena, tá bom? Isso aqui é só um símbolo, é algo bem simbólico pra gente lembrar da força, e lembrar principalmente que somos e que temos sim sangue de índios. Somos descendentes de um grupo de guerreiros, de um grupo que lutou pelas suas terras, certo? Beijos, meus amores, a titia já tá com saudade. Até a nossa próxima aula.